Queria agradecer a presença de vocês aqui nesta manhã, para a audiência pública, aqui que estima a receita e fixa as despesas do município para 2017. Obrigado pela presença de todos. E representando aí a administração, Aparecido Fornazari, da qual eu passo a palavra, e se alguém tiver alguma pergunta a fazer, nós já abrimos e deixamos à vontade. Alô? Alô? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, estou com o microfone aqui, por favor, para ficar registrado depois. Bem, eu estou aqui representando a Prefeitura, embora o ideal fosse que aqui comigo estivesse todos os diretores, que são as pessoas que fazem parte da administração. E é muito triste, eu me sinto chateado de fazer um comentário e não é do meu feitio esse tipo de coisa, mas infelizmente é necessário. Eu vejo aqui que não estão todos os vereadores, já que é uma audiência pública da Câmara, e completando o que eu anteriormente comecei a dizer, eu fico chateado porque na audiência pública que nós fizemos da Prefeitura, também não estiveram presentes alguns diretores, já que eles são os executores individuais de cada área da Prefeitura. Isso aí, infelizmente, fica a critério de todo mundo deduzir o que é que representa isso. Eu venho aqui, eu sou um funcionário da Prefeitura já há 46 anos, e todos os anos eu faço audiência pública das mais variados assuntos, e a gente tem percebido que o interesse da maioria dos diretores são muito pequeno. Não condiz com a responsabilidade que cada um tem. Mas a gente faz parte, acho que cada um tem que responder por aquele que realmente a responsabilidade pesa nos ombros. E por isso eu estou aqui. Essa audiência pública, de qual eu fui honrosamente convidado, faz parte são dois assuntos importantes. O primeiro deles é o que trata das diretrizes orçamentárias. Para a gente falar em diretriz, ou mesmo lei orçamentária, nós não podemos deixar de lembrar que são programas de governo, peças de planejamento muito sério. As coisas não são levadas nesse termo, mas infelizmente é uma falha muito grave, mas é muito sério. Quando nós falamos em planejamento, quando nós falamos em PPA, LDO, lei orçamentária, nós estamos falando da forma com que o dinheiro público, aquele que é arrecadado com sacrifício dos contribuintes, tem que ser gasto. Fazendo com que ele seja aproveitado o máximo possível. Então, quando a gente faz audiência pública do PPA, que é um plano de governo de 4 anos, onde o administrador estabelece lá o plano de governo dele, onde ele vai gastar isso, aquilo, é uma lei. Eu sempre costumo falar isso aí. Para mudar qualquer coisa, tem que ser um negócio muito responsável, porque você está mudando uma lei que estabeleceu metas, que estabeleceu ações, que estabeleceu da maneira clara de como o município vai gastar o dinheiro. Seja em pessoal, seja em serviço, seja em material, seja em obra. E pelo que a gente vê, não é muito bem assim que as coisas acontecem. Mas faz parte, A política é desse jeito aí. Então, o que nós eu pelo menos imagino que nós estamos vendo aqui hoje, além da lei orçamentária, nós temos também a lei de diretrizes orçamentárias, que é o elo entre o PPA e a lei orçamentária, que é aquela que propriamente diz, vai determinar onde vai ser gasto o dinheiro da arrecadação do ano, no caso 2017. A LDO, vamos tratar assim já de um primeiro momento, a LDO, na verdade, é uma lei, ela é o elo entre o PPA e a lei orçamentária, e ela é onde ela estabelece norma de como o município vai gastar
o dinheiro. Lá tem os mandamentos, lá tem alguns, eu vou citar alguns, né, são vários itens que lá tem como a prefeitura vai arrecadar, lá tem o quanto pode a prefeitura suplementar, lá tem como é que a prefeitura, em determinado momento, diante da dificuldade, ela vai limitar os gastos, né, que a gente não vê por aí, o gasto vai gastando. Tanto é que nós estamos com déficit 2014, déficit, 2015, déficit, 2016 está com déficit, com certeza vai fechar com déficit, apesar de todas as durezas da lei. Então, a LDO tem essa faculdade, ela cria condições, ela determina a maneira com que o executivo vai gastar o dinheiro dentro do orçamento. E, entre outras, né, outras determinações, ela tem isso aí. São um termo jurídico que, né, eu não sou muito afeto, o negócio da gente é utilizar essas normas na prática e assim a gente vai fazendo. Então, a LDO, na verdade, ela quer dizer isso aí. Ela determina a maneira com que o prefeito, o executivo, vai gastar o dinheiro que está lá no orçamento. Quando a gente pediu, aí houve um momento que nós pedimos para a Câmara que alterasse o prazo de encaminhamento da LDO, nós colocamos setembro, na verdade a gente cometeu um ato falho. Como a LDO é esse fator de determinante da lei orçamentária, na verdade ela teria que estar pronta antes de fazer o orçamento. A Câmara deve... Então, quando a gente diz lá que até setembro, agora a gente deu uma meia-culpa, que nós, daqui para frente, nós vamos ter que mandar essa lei para ser aprovada, pelo menos até o fim de agosto. Né? Porque acho que mudar a fixação do prazo da lei também já... Né? Mas como ela determina que tem que ser até setembro, nada impede que a gente mande para cá a lei e ela seja aprovada até agosto. E não é possível que aí as coisas vão mudar de agosto para setembro. Né? Aliás, é o que a gente bate na tecla de planejamento. Se existe um planejamento, mesmo que a lei fosse aprovada lá em junho, como era a praxe anterior, nada diz que de junho para agosto vai mudar. Né? Então, a LDO é isso aí. Eu gostaria de fazer essa observação em razão da LDO. Ela determina, repetindo, de que maneira o orçamento vai ser executado. Quais são as normas que estabelecem, algumas super importantes, inclusive, que determina a Constituição, que determina a Lei 4.320, que todo mundo debocha, mas uma lei de 1964, mas ela está em pleno vigor, uma lei rígida. A Lei 101 veio, na verdade, complementar a Lei 4.320. Né? Então, a LDO se resume nisso aí, na normatização da maneira que nós vamos gastar o dinheiro na peça orçamentária. O orçamento propriamente dito, né, o que representa o orçamento? O orçamento, dado essas normas da LDO, é que vai lá determinar a cada órgão do município um determinado valor, já por um histórico, né, de gasto. Né. A gente faz assim porque a colaboração, né, que deveria ter, ela não é eficiente e não chega a nós como deveria chegar. Então, o orçamento, nós fazemos o orçamento em cima de uma coisa que nós consideramos importante, que a gente vem praticamente acertando na mosca, que é o quanto a prefeitura de previsão de arrecadação. Se vocês fizerem um histórico aí, né, de verificação, pode ver que nós nunca superestimamos a receita, porque é muito perigoso esse tipo de procedimento. Nem superestimar, nem subestimar. Se você subestima, você amarra. Se você superestima, você abre... então a gente tem, graças a Deus, inclusive até contra as normas que o próprio tribunal determina, que você vá lá nos 3 últimos exercícios, faça a média. E não precisa ser nenhum inteligente para saber que a economia nossa não permite isso. É muito mais fácil você saber aquilo que realmente está acontecendo em 2016 e programar 2017, sabendo de tudo. Para quem assiste TV, está aí, né? Não tem segredo, a economia está parada, não existe nenhum
nada que possa indicar que vai estourar a receita, entendeu? Então é só fazer com prudência. Prudência e bom senso. Isso aí é o suficiente para você, pela experiência que a gente tem, de determinar que o que a prefeitura vai arrecadar é aquilo que está aí. 2015, vocês podem ter certeza, está gravando o que nós estamos falando aqui, a nossa receita ela vai passar de 100 milhões, 101 milhões, acredito, e nós programamos ela para ser 100 milhões. A despesa que está acima, abrir o crédito aí, inclusive eu tenho sido puxado a orelha pelo Tribunal de Contas por uma coisa que eu não faço, não é a minha área, é abrir suplementação, às vezes por excesso de arrecadação. E agora eu faço uma crítica para a Câmara às vezes não questiona. As leis são aprovadas sim, sem saber se realmente existe o excesso. E não é nada, não tem nenhum segredo, os balancetes da Prefeitura estão todos os meses na Câmara. Então, outro dia eu recebi um comunicado do Tribunal, aí, no parecer do Tribunal, aí, fazendo menção sobre a execução orçamentária, onde aparece lá excesso de arrecadação, e obviamente que não está havendo excesso de arrecadação. Então eu não sei, então é por aí. Inclusive, só para dizer, para não perder o fio da meada, a gente está falando em LDO, na lei, eu não sei se tiraram ou não, pelo menos o projeto que nós fizemos no nosso setor, nós colocamos lá que a partir de 2017, o setor de planejamento da prefeitura, do qual é subordinado a minha diretoria, é que vai fazer todas as variações de orçamento. Qualquer mudança de tirar de uma verba para outra, vai ter que ter a anuência de quem está cedendo a verba, ele vai ter que dizer lá o porquê que ele não tem, aquela verba não é mais necessária, e por que está suplementando outra. Porque, o que eu disse agora há pouco? Quando você faz um orçamento, ela é lei. E se está lá na lei, lá, o que a prefeitura vai gastar, por exemplo, 500 mil reais em asfalto, não é lógico que você vai tirar lá 400 e jogar num outro negócio, sem o diretor da área dizer o porquê que aqueles 500 mil, 400 mil não é mais necessário. E por que é necessário em outro lugar. Isso aí é coisa primordial. Porque o diretor, o responsável pela área, vai saber que eles estão tirando tanto, seja de quem for, até da minha área. Eu vou ter que dizer por que eu não quero mais os 100 mil, os 50, o que for lá. Porque eu acho que quando vai um projeto de lei para a Câmara, na própria mensagem já tem que estar dito isso. Bom dia a todos. Se tem uma coisa que nós temos cobrado aqui, é esse tipo de esclarecimento. Alguns, né? É sempre nós que nós estamos dizendo, é os que estão aqui, que não fazem parte, vamos dizer, da aliança com o prefeito. A gente tem, eu mesmo tenho debatido muito em cima da tribuna em relação a isso, porque tem coisas que a gente não entende e não vem esclarecido. Não vem esclarecimento. Então, a Câmara, nessa administração, ela tem sido muito desrespeitada. Eu sinto até de falar isso, mas eu falo porque é uma forma que a gente tem é uma coisa que a gente tem observado desde quando entrei. Infelizmente o Cido faleceu, eu retornei, mas eu tenho observado e sentido muito isso. Para você ter uma ideia, não é difícil passar uma sessão que a gente não fala sobre isso. A falta de esclarecimento. Faz-se essas manobras, né? Essas manobras faz, e não vem esclarecido. Eu só fazer uma observação. Isso que eu estou falando é uma coisa, ela é mais técnica do que aí outra coisa que possa acontecer. Obviamente que quando existe isso, quando a pessoa que estabelece lá que vai reduzir aqui, complementar ali, obviamente que existe a concordância. O que eu quero dizer é que para que isso fique bonito, fique realmente constado, é que é um programa de governo, porque eu estou falando em programa de governo, em peça de planejamento, estou falando tecnicamente. À medida que você coloca, como eu coloquei no orçamento que vocês estão vendo aí, tem, historicamente, eu que já tenho isso todo sempre de prefeitura,
Lá nas calendas, quando nós tínhamos aí pessoas de alto nível, né, que eu não me considero nem próximo disso, né, eu sou graças a Deus eu convivi com determinadas pessoas que pensavam diferente do que se hoje pensa. Então eu sou aí sei lá, uma peça de museu hoje na prefeitura, você entendeu? Então, na época o que se brigava quando você fosse fazer um orçamento? Qual era a coisa mais importante que se pensava em fazer orçamento? Fazer o quê? Investimento. É aquilo que realmente perpetua o dinheiro que a pessoa põe lá no cofre da prefeitura. Então você pode construir uma escola, pode fazer asfalto, você pode fazer o muro no cemitério, você pode fazer o que for, mas é um investimento, é um bem que vai demorar a vida inteira para... Hoje, na verdade, não é só na prefeitura, não, o Estado, a União, é só manutenção. Isso sem falar uma coisa louca que a gente vê por aí. Então, o que eu estou falando, Arnaldo, é a questão de passar para a Câmara, para que todo... Não a Câmara, não. Hoje a gente tem aí o portal da transparência aí, para que todo mundo saiba. Nós estamos fazendo audiência pública. Eu estou aqui, eu posso responder, pelo menos daquilo que da minha área, aquilo que vocês entenderem necessário. Então, só por um exemplo. Então, eu tenho uma peça aqui que diz que a prefeitura vai investir determinado valor na audiência pública. Suponhamos que aqui tivesse lotado de cidadão. Né, como a gente, né, em algum tempo a gente já viu isso. As pessoas estão escutando que a prefeitura vai investir tanto. Aí vocês votam a lei, colocam lá no orçamento a lei. E aí, de repente, no primeiro dia de janeiro, já começa, tira para cá, põe para lá, tira para cá, põe para lá. Isso não é planejamento, o Tribunal de Contas escreve aí nos relatórios. Então tem que ter um mínimo de planejamento, um mínimo. E como as pessoas não participam, aí então fica, eu não sabia, eu não sei o quê. Não tem nada a ver. Por isso que eu tomei a liberdade, conversei com o prefeito, não fiz nada aleatoriamente. Na LDO está escrito aí que a partir de 2017, quem vai fazer as alterações orçamentárias vai ser a divisão de planejamento da prefeitura, da qual participou aí para fazer esse orçamento. Fizemos pesquisa, fizemos de tudo, conta, 1001 conta, não é fácil fazer isso aí não. Às vezes a pessoa, você tem... Não é não, a gente exercita de 1001 forma, uma maneira de colocar ali os números ali, de uma maneira que ela possa ser executada. Quando eu disse agora há pouco que a prefeitura está com déficit, meu Deus do céu, não precisa ser nenhum artista para saber que alguma coisa aconteceu. Então, deixa eu entender. A partir de 2017, para fazer um remanejamento de um recurso para outro, vai ter que passar pela sua área. Eu estou dizendo em área de planejamento. É que nós que fizemos o orçamento, nós temos todas as condições de fazer isso aí. Entendi. Por exemplo, você vê lá uma determinada mudança que, puxa vida, vai mudar a estrutura. Por exemplo, como eu citei agora, tem uma verba lá de investimento para fazer asfalto. Aí vocês vêm aqui e votam o orçamento. Então, lá no orçamento vai ter não sei quanto para fazer asfalto. Aí, de repente, alguém vai lá, anula aquilo lá. E tira aquele recurso. Não, manda para cá, né? Manda para cá, porque tem algumas coisas que são só por lei. Isso. E aí chega aqui, sem nenhuma explicação. Então, o diretor que está afeto ao asfalto, ele tem que dizer, não, eu não vou fazer mais asfalto, não precisa mais. É isso, Sidão, que nós temos cobrado. É isso que tem que ser feito. Nós cobramos aqui, às vezes votamos até, mas a gente acaba cobrando explicações. E essas explicações, às vezes, é que não tem vindo. Né? Tira de um lado, passa para o outro, sem explicação. É essas questões que nós temos debatido aqui. Isso é uma coisa mais natural, que se aconteça isso. Não é possível que não seja assim. Então, isso que nós estamos colocando aí, para que nós... É um trabalho difícil, na verdade, é um negócio... Meu Deus do céu, precisa ter muita coragem para fazer um negócio desse. Posso fazer uma colocação? Ok. Posso fazer uma colocação? Primeiro, a diretoria de planejamento é o arco principal. O que vem acontecendo na gestão é as outras secretarias ou diretorias assumem esse papel de maneira ilegal. Você colocou de forma bem clara aqui que não existe um planejamento eficaz.
existe uma lei e essa lei não é respeitada. Esta é a síntese. A partir do momento que você comparece a uma audiência dessa, falando em nome da prefeitura e os demais membros dessa diretoria administrativa não está presente, ela se torna ineficaz. Porque você entende da sua parte, da sua diretoria, das demais não. Ok? Com relação à falta de cobrança, o impulso tem que vir do legislativo. É o contrário. Tá? É permanente essa cobrança. Por outro lado, o legislativo pode ter uma comissão permanente de fiscalização técnica em cima desse planejamento. Para você tirar recurso de um setor, ou de um. Primeiro comece com um projeto. Esse projeto vai para o orçamento e é aprovado. Ou seja, aquele recurso é designado especificamente para aquele item. Quando ele sai, é remanejado para um outro departamento, então há uma alteração que ele falou na legislação. Você está infringindo a lei se não houve um aviso prévio antes e uma autorização referente àquilo. Qual é o motivo do remanejamento desse recurso? Por que foi determinado com uma secretaria X e depois aquela secretaria não utilizou mais? Se não utilizou mais, houve novamente um erro de planejamento. Porque se você planeja, que é totalmente diferente de receita. Receita você presume próximo dela, projeta ela. Tecnicamente, na economia, projeção. Você projeta ela, então você tem uma estimativa de margem de receita. Agora, de despesa, você tem que fixar da mesma forma. Quando você não fixa e fica a critério de todo mundo fazer o que acha melhor, então é onde eu me deparo hoje com um ofício, né, na sessão passada da Câmara, de 2 milhões de suplementar. O que é aquilo? Que inclusive tem naquela suplementar um valor de referente à Viva Leite, que é um programa público estadual. Aonde está o dinheiro? Aonde está o dinheiro daquele programa que veio especificamente de uma verba intergovernamental? Então ele foi bem claro fazer as colocações aqui, que está gravado, né? Está gravado. Então, veja, o que ele diz é que falta total estrutura na gestão pública. Agora, a responsabilidade é do legislativo. Se vocês não sabem, mas até fiscalização de pessoal é responsabilidade do legislativo. O que eu acho interessante daqui para frente, a gente cobra e não vem, a gente cobra e não vem. Então você protocola, vai, se não vem o resultado, protocola, não espera que venha. Não espera que venha, porque quando a coisa não é bem organizada, não vai se vir. Ou se vir, vai vir de maneira que a gente costuma falar em contabilidade, maquiada. Essas transações, só para ter rapidinho para concluir, eu fui uma vez numa reunião desse grupo de saúde, como é que chama? Conselho Municipal de Saúde, onde o secretário da Saúde trouxe para nós, dizendo que uma verba que seria repassada de SUS, de 3 milhões e 400, não seria mais, e sim de 1 milhão e 700. E eu disse, mas por quê? Não, por causa da lei de responsabilidade fiscal. Agora a lei bateu. Aonde seria remanejada essa diferença? Por uma outra secretaria que houve um problema de má gestão. Então, eu fui claro com ele. Então, por favor, faça um ofício. Olha, membro, eu estava ali no conselho, representando a maçonaria à época. Né? Então, por favor, faça um ofício, traga, nós vamos oficiar a Santa Casa, e daqui nós vamos oficiar o Ministério Público Federal, porque se trata de SUS, que é uma lei federal. Aí o secretário de Saúde disse, aí você quer me afundar? Eu falei, não, são pareceres que têm que ser tomados dessa forma. Então, onde entra a fiscalização? Ok? Então, eu gostaria de avisar que, como cidadão, nós temos um grupo na cidade que vai acompanhar isso daqui. Ok? Independente, um grupo independente do Poder Legislativo. Porque a gente está cansado de ouvir falar de ineficiência na gestão pública, de secretaria fazendo o que quer, de secretaria acontecendo o que quer. E ontem me chegou ao conhecimento. Nós vamos fazer uma festa maravilhosa no final do ano para os alunos da educação. Ótimo, maravilhosa? Ninguém está fazendo festa maravilhosa. Contenção de gastos.
Como doutor em economia pela FGV que sou, acompanho tudo isso de perto. E nós não temos expectativas positivas até 2019. E agora nós estamos fazendo festa, e festa, e festa, e tem coisas mais importantes para serem resolvidas. Principalmente dívida. Então nós falamos aqui de um orçamento, que nós já estamos com um déficit pré-lançado em cima desse orçamento, concorda? Você joga uma margem de 100, com a expectativa de 101, 102, é isso aí? E nós temos aqui, quanto? 108. Correto? Então, qual que é o buraco que vai ser aberto aqui? E nós vamos esperar esse buraco ficar aberto até quando? Então, vai para mais 10 agora? Então, desculpa a colocação, mas a colocação minha, além de ser crítica, tem a parte técnica, que é a minha parte de conhecimento. Ok? E pretendo participar bastante, inclusive mais dessa audiência. Eu gostaria de cumprimentá-lo, tá, pela postura profissional, onde você cita que é indispensável a presença do poder público aqui. E esse poder público, cada diretor explicando isso aqui. Não é porque você está 30, 40, 50, mesmo que fosse o mestre dos mestres aqui. Tecnicamente, ninguém tem condição de explicar com detalhes. E aí acontece o quê? Depois vem ele de maneira analítica, porque aqui é sintético, vem de maneira analítica, e aí aquele monte de papel, e quem que vai analisar isso? Não, gente, vamos aprovar e vamos mandar o pau, porque agora está em cima da hora, né? E por que se faz em cima da hora? Você sabe que pode ser feito até o meio do ano. Se houver a organização devida, até o meio do ano. É só chegar nas secretarias e falar, olha, até julho nós temos que apresentar isso. Porque até o período da votação, aí sim você tem discussões diversas para fazer em cima desse tema. Mas não, se espera os 45 do segundo tempo, para aí depois chegar e falar, agora não dá tempo, tem que aprovar, e a pressão pega e aprova-se de qualquer jeito. Então vamos pôr mais responsabilidade. Estou falando como cidadão de direitos constitucionais que estou aqui, ok? Então, por favor, Poder Legislativo, que foi reeleito, os membros reeleitos e aqueles que entraram agora, que inclusive deveriam estar aqui também. Cido, a ausência é fatal. Tanto de um lado como do outro. Mostra o descaso e depois as pessoas saem fazendo críticas a ambos os poderes. Aí fica esse joguinho, legislativo com executivo, fica esse bambambam e ninguém sai do lugar. Então, por favor, legislativo, vamos pôr responsabilidade no trabalho de vocês. Tecnicamente, eu não tenho como lhe perguntar nada sobre isso. Porque ele é sintético. Ele não é descritivo, não dá para se analisar, não é analítico. Então, se eles têm mais conhecimento, inclusive já de maneira analítica, descritiva, eu gostaria que vocês, vereadores, colocassem para a gente, então, nessa sessão. Que não dá tempo de falar tudo, né? Então, por favor, requeiram. E vamos estudar isso de maneira técnica, para não haver furos, ok? Eu gostaria de fazer uma observação, doutor. É o seguinte. Esse assunto que eu coloquei aí, a respeito da execução, são procedimentos. São procedimentos. Eu não quis dizer, nem seria louco, nem dizer que há infringência da lei. Não. Eu me refiro a que, como se trata de lei, qualquer alteração tem que ser justificativa, tem que ter justificativa. As leis que alteram o orçamento são leis ordinárias e que elas podem ser feitas em qualquer momento, desde que obedecida às normas a elas estabelecidas. Você vai suplementar, você vai criar um crédito especial, qualquer alteração no orçamento, existe a lei própria para ela. O que eu estou me referindo é a maneira com que tem que ser feito. Então, quando eu digo em execução orçamentária, é essa maneira de como é feito que acaba levando a resultados que talvez um cuidado a mais, aí uma espera a mais, talvez hoje nós tivéssemos aí um equilíbrio melhor das contas. Então, é isso aí que eu me refiro. Não estou dizendo que
está se fazendo nada errado, não é nada contra a lei. É o procedimento é que tem que ser mudado. Então, já na audiência pública que nós fizemos aqui com o pessoal, aí já tive a oportunidade de colocar isso aí, que na época tinha vereadores aqui, que os procedimentos que deviam ser mudados. E mudado como? Da maneira com que eu coloquei aqui. Vai fazer uma transferência de uma verba para outra? Pode, ou por decreto, ou por lei, ou criação de um crédito especial, um crédito extraordinário. A lei está aí, ela é possível fazer todas as alterações. O que eu brigo, o que eu acho que é conveniente, o tribunal cobra de nós esse procedimento, é que cada alteração, já que aquela verba, como está aí no orçamento, ela vai ser fixada mediante uma lei, para mudá-la, obviamente, que tem que obedecer às normas da lei. E para mudar isso aí, nada impede que você vai tirar uma verba lá, vamos tirar uma verba lá da minha diretoria, que está lá em, tipo, vamos dizer assim, lá destinada para cumprir sentenças judiciais, vamos dizer assim. Eu vou ter que dizer para quem está pedindo essa verba, 150, 200, que aquela verba não é necessária em razão do que aquilo que foi previsto, aquela despesa não está demandando aquele valor que foi destinado no orçamento. Então é possível que dela eu tire 100 mil. O outro que está sendo onerado, exatamente vai ter que dizer a mesma coisa. Eu preciso de 100 mil por isso, isso, isso. É isso que eu estou dizendo. Isso aí é que trata da execução orçamentária. E essa execução orçamentária mal feita é que gera esse resultado que eu acabei de dizer aí. Então nós tivemos superávit em 2013, déficit em 2014, déficit em 2015, e agora, em setembro, nós temos um déficit aí passando de 6 milhões de reais. Tá aí, é só pegar o balancete de setembro e fazer conta. Cido, a não executoriedade gera um vácuo em cima da lei de responsabilidade fiscal. Então, automaticamente, a não executoriedade com eficiência, ela abre o rombo. Esse rombo que eu quero dizer é a inobservância da lei. Não, eu concordo. Entendeu? Então, é fatal. Você não cumpriu, ela abre. O que é o déficit? É o mau planejamento? Ah, não, mas a crise está aí. Não, a crise não tem nada a ver. A crise não pode se trazer uma crise federal em cima do que nós estamos debatendo aqui agora, que inclusive, você está sendo bem claro com relação a isso. De novo, cumprimento sua postura, porque é difícil você achar alguém na administração pública que traga a verdade que você está trazendo. Entendeu? Então, há a infração legal, sim. É que, inclusive, também, ela não é fiscalizada de tal forma que, se houvesse, imagina que tudo que cai dentro da Câmara, todo contrato licitatório, qualquer alteração que envolva erário público, fosse motivo de fiscalização. Tenho certeza que vocês estariam colaborando demais com a eficiência dele lá. Não é que ele não queira fazer, porque a gente sabe da experiência que tem, do conhecimento. Mas eu sei também que o que ele passa em volta para tentar juntar essas informações todas. É aqui nem agora. A partir de 2017, nós vamos começar a fazer. A partir de quando a lei já está em vigor? Muito anterior a isso. Concordo. Correto? Aliás, eu só gostaria de fazer uma observação aqui. Como é o nome do senhor mesmo? Doutor, o senhor falou assim que o controle cabe somente, deu a impressão que só cabe somente ao Poder Legislativo. Sim, o controle externo, juntamente com o Tribunal de Contas, sim. Mas eu entendo também que tem que ter um controle interno efetivo. Controladoria permanente. Sim, dentro da Prefeitura. Por que eu estou falando isso? E questão de contratos também. O Poder Legislativo, ele nem recebe os contratos da Prefeitura. Sim, ele pode ir lá na Prefeitura, ele pode intimar, ele pode perguntar, ele pode fiscalizar. Só que ele não consegue também, o vereador ele não consegue saber de tudo o que se passa ali dentro da Prefeitura o tempo inteiro. Tanto é que eles tentam fazer requerimentos, eles perguntam, eles questionam. E também o controle ele cabe ao cidadão. Tanto é que o senhor está aqui hoje para fazer as observações que o senhor entende necessárias. Agora, com relação ao orçamento, cabe aqui uma defesa do Poder Legislativo. Que assim, não é só... Veja, não estou acusando, eu só estou dizendo que, inclusive, a partir de 2017,
sai a figura do Tribunal de Contas. E Entendeu? o poder para aprovação das contas da Prefeitura fica para a Câmara. Vocês sabem disso, né? Na verdade Que a lei sempre foi- foi, né? Mas Na verdade agora é sempre foi. definitivo. Na verdade é o entendimento do STF que disse o seguinte: se o Poder Legislativo não concordar com o relatório do Tribunal de Contas, ele pode derrubar e ele pode aprovar as contas do prefeito. Tá, não precisa do tribunal mais para fazer a aprovação das contas. Não, eu não estou entendendo. Na verdade, Não. eu acho que o Tribunal de Contas ele vai continuar dando o parecer Não, dele. ele dá um parecer ser provocado. Ser provocado. Senão, a responsabilidade da aprovação das contas Mas, na é do verdade, eu acho que Legislativo. sempre foi, né? Se o Poder Legislativo ele entender de forma diferente, Sempre ele foi, quiser... mas nunca foi feito. É isso que eu estou colocando aqui. Precisa da atuação. Não é defesa, veja, não é defesa do Legislativo ou defesa do Executivo. Sim, eu acho que o orçamento está É aí uma- para que nós possamos discutir e tentar melhorar. O bem maior aqui é da população, eu Tá, entendo. se não houver e a se falta fiscalização- planejamento... Você pode fazer o orçamento que for. Se não houver a fiscalização de ambos os lados, tanto da parte do Executivo quanto do, Do, poder, Legislativo, do esquece o cidadão orçamento. também, tem É o que que ter do ele colocou. cidadão, de tudo. Tecnicamente, bem Acho que a básico é o discussão ele colocou. maior é o planejamento aqui. É o planejamento Exatamente. orçamentário. Exatamente. Por isso que nós estamos aqui, para... Planejamento significa executoridade. Executoridade significam regras. Por isso que eu faço minhas colocações. Muito obrigada. Vou fazer uma parte aqui. Eu só vou pedir, quando alguém estiver falando, deixa a pessoa terminar o raciocínio dela, depois a pessoa tem o direito da réplica. Não fala um, fala outro, pede o raciocínio do outro. A discussão é polêmica. Eu gostaria de lembrar, a gente tem procedimentos, quando a gente, por isso que eu sempre falo, quando nós vamos fazer uma peça dessa, a gente considera isso aí uma importância extraordinária. Eu nunca tive o mínimo, assim, nunca me atingiu nada de ter, assim, receio de comentar as coisas. Eu comento sempre, principalmente quando o ano de último ano de mandato, eu sempre uso esse termo, esse ano é um ano diferente, último ano de mandato. Todo mundo, isso aqui você está louco, não se viu falar um negócio. Não, é o último ano de mandato. A lei assim determina. Que essa antiguidade minha com o serviço público me leva eu não lembro mais se é Poços de Caldas, quando foi implantada a lei fiscal. O prefeito era o Semin. O Semin falou, Sidão, vai lá ver como é que é. Esse senhor que hoje trabalha na Fioril, Flávio de Toledo, ele era auditor do Tribunal de Araras, região de Araras. Então estava eu lá não sei aonde, lá em Minas, a cidade não lembro mais agora, a cabeça não. Quando saiu a lei fiscal. Então o Tribunal de Contas deu ênfase no artigo 42 da lei. Era o último ano de mandato. Por que esse artigo 42 ficou tão famoso? Porque a lei fiscal foi implantada em maio daquele ano, de 2000. Então eu tinha que ter um freio logo naquele ano. Que a lei fiscal foi uma lei, ela foi divulgada no mundo inteiro. A coragem que o Brasil teve de votar uma lei dessa aí, que no fim agora acabou até caçando a presidente. Então essa lei é uma lei muito séria, que o doutor falou. Chega uma hora que vai infringiu a lei e não acontece nada. E a gente está aí brigando para que as coisas dê certo, brigando, indo contra todos, todo mundo virando a cara, todo mundo não sei o quê, porque eu não sei o quê. Você entendeu? Eu procuro não fazer nada além que a minha obrigação, porque o peso em cima de mim é muito maior que muita gente pensa. Muita gente pensa. Depois do prefeito, a pessoa responsável na prefeitura pela administração é a minha pessoa. Eu sou o contador, eu que vou... Não importa, vai funcionário lá, fica 4 anos, vai embora, não assina nada, e acabou, fez a cagada e vai embora e não muda nada. No Sidão não, o Sidão vai lá. O tribunal vai cobrar amanhã, vai cobrar depois da manhã, esteja eu na minha casa, esteja eu pescando lá não sei aonde, e eu vou ser cobrado pelo Tribunal de Contas. E eu, nesse tempo todo, eu nunca deixei de procurar fazer alguma coisa para que essa cobrança não tivesse o peso e nem me desonrasse. É isso que eu tento fazer. E isso aí é um negócio que, de certa forma, machuca algum, não sei o quê, coisa desse tipo aí. Então, eu não faço nada, tenho feito tudo isso aí para o bem de que nós tenhamos uma administração serena, equilibrada,
Por isso que eu fiz questão aí, o doutor falou em 2017, vai mudar muita coisa, está mudando muita coisa, vai mudar. O governo está estabelecendo teto aí, e nós estamos adiantando no teto. O teto para nós já existe. Não é esse teto formal que está querendo cobrar aí, não. Se você pegar que acabei de falar aqui, que a receita de 2016 vai dar 101, 102 milhões, você põe 6%, é uns 108 que está aí. No orçamento tem uma verba, uma dotação aqui que a gente começa a rever as coisas. Outro dia eu assisti uma entrevista do presidente e falou, nós não vamos mexer com a CID, não. E eu tenho aqui no orçamento uma dotação de receita CID, 100 mil reais. É uma receita que você sabe que já não vai arrecadar, porque o governo não vai mexer na CID. Pelo menos foi o que o presidente falou. Então, a gente tem um cuidado de fazer as coisas bem com prudência. Se vocês analisar o orçamento, você vai ver que tem verba que não subiu nada, tem outros que subiu um pouquinho mais. A CID é um imposto que o governo cobra sobre o combustível. Então, mas era uma receita que todo mundo estava esperando que ia dar uma nota preta para a prefeitura, 1.300.000, 1.400.000. E no fim não aconteceu nada. Não vai acontecer. O próprio presidente disse que não vai ter. Então a gente está em cima disso aí para poder fazer um orçamento equilibrado. Então, quando eu estava comentando o artigo 42, o que nós ouvimos num curso aí outro dia, da empresa que presta software para a prefeitura? O artigo 42 é um artigo para todo ano, não é para o último ano de mandato. Todo ano tem que ter, arrecadou 100, gastou 100. Isso é o princípio nosso da família. E o poder público não tem nada mais do que fazer além disso. E se você pegar o orçamento da prefeitura, o balancete de setembro está aí, você vai ver que tem uma autorização para gastar, acho que 100 e não sei quantos milhões. E será que vai arrecadar isso? Então alguma coisa está errado. E é isso que eu coloquei na lei aí, nem podia, foi um atrevimento de minha parte. Colocar na lei que a partir de 2017 nós vamos mudar, um dia deveria ter mudado, 2014, 2015, 2016. Eu me penitencio por isso. Só que tem uma hora que você tem que tomar uma atitude. Por quê? Porque você não vê ninguém à sua volta que vai fazer alguma coisa nesse sentido. Você entendeu? A gente se reúne às vezes, puxa vida, a coisa está difícil, o que vai fazer? Nós precisamos, que numa reunião que nós tivemos há pouco tempo, acho que não tem nada de mais comentar não, para a gente verificar de que maneira a gente vai reduzir gasto. Aí fica lá e você olha assim, você não escuta nada de ninguém. Todo mundo quietinho, assim, da impressão que está mil maravilha. Aí do lado, assim, você escuta lá uma voz lá, tímida lá. Ô, seu prefeito, vamos cortar a água, vamos cortar o café, vamos cortar o copinho plástico. Eu me sinto mal em escutar um negócio desse. É mal. Vindo de um diretor, para mim, é muito mal. Você entendeu? Tem muita coisa para cortar, energia, economizar, apagar uma luz, outro lá, até uma coisa assim, simbolicamente, funciona. Como eu faço na minha casa tem lugar que tem 2 lâmpadas, eu fui devagarinho à noite, o pessoal pensa que queimou, não, mas eu vi isso no comercial de televisão. E assim tem que ser, combustível, vamos andar menos, você vê, para lá para cá. Você entendeu? Tem muita coisa para mudar, mas tem que mudar de forma assim, sustentada, radical. Você entendeu? Como é que para cortar meu salário, cortaram lá rente assim? Aí cortaram meu salário. Eu vim aqui prometendo no mínimo uma vez de nem comentar isso. Mas como é que isso fizeram? Então corta lá um negócio lá não sei onde, lá, e eu tive que, em casa eu cortei as coisas. Porque para mim poder sobreviver, eu tive que cortar as coisas. Então assim tem que ser feito. É lógico, mais fácil cortar o meu, cortar outras coisas que tem lá. Bom, entendeu? Eu só queria aproveitar esse momento, encerrar a minha fala, a participação minha aqui nessa manhã. Parabenizar você, Sidão, pela atitude que você vem tomando e tomou. O que nós temos falado aqui na Câmara sempre é isso que nós estamos fazendo aqui. É sentar, é discutir, é aprender. E que isso poderia ser feito,
Poder Legislativo, Executivo, de um modo bem transparente, porque eu atuei como vereador um mandato só. Eu até peço perdão e desculpa para a população e para todos, porque no mandato do seu Antônio, devido uma certa credibilidade e respeito e transparência que ele passava para a gente, eu conversava muito com ele, olhando no olho e perguntando e questionando a liberdade que ele me dava para perguntar, questionar algumas coisas. Como nessa administração eu não tenho essa liberdade, porque nem sequer, quando eu assumi a cadeira, disseram assim, ó, vem aqui, a gente quer conversar com você, nem sequer isso foi feito. Então eu quero até pedir, porque eu não pretendo mais retornar a ser candidato a nada, mas eu quero até aproveitar e pedir desculpa para a população de um modo geral, porque eu estou entendendo hoje que ser vereador é mais profundo do que eu imaginava. Hoje eu consigo ter essa sensibilidade de entender isso, né? O doutor está aí, e eu sou muito assim. Sei assumir também quando erro, e quero enaltecer você dessa postura que você tomou e está tomando. Eu acho que Novo Horizonte só vai realmente melhorar, nós só vamos avançar e ter uma política honesta, verdadeira, quando eu tiver homens com hombridade, de sentar e falar, não, eu errei e eu quero assumir o meu erro. Eu quero poder consertar ou querer mudar alguma coisa. Então, deixo aqui essa fala registrada, né? E mais uma vez, dizer que é uma honra poder fazer parte do Legislativo, mesmo sabendo pouco, mas eu confesso que talvez eu tenha demorado para se interessar um pouco mais para esta área administrativa. Porque nós ficamos focados muito nos problemas sociais, do remédio, da falta de remédio aqui, do dentista lá, do emprego lá, da pessoa que está passando necessidade. As pessoas nos ligam pedindo cesta básica, e a gente manda para o social também diz que não tem, e a pessoa volta, pastor, você não tem lá na igreja, e você fica totalmente envolvido só nessa política nessa forma de atuar. Mas valeu a pena e sempre vai valer a pena. Não vou deixar de lutar, não vou deixar de fazer minhas coisas, mas eu estou aqui e eu quero parabenizar você, Sidão, por essa postura que você tomou e tem tomado, e pode ter certeza, passo a admirar você mais e mais, porque realmente a responsabilidade tua é muito grande. Bom dia a todos. Só para fazer um adendo aqui. Falar para o João, para o Gilson, para o seu Pedro, para o pessoal que está aqui, para o Plínio, Marcinho. A gente que conhece o Ciro, ele sempre foi assim. Eu não conheço os defeitos dele porque não convivo com ele, mas uma das qualidades que ele tem, a gente sabe, é a transparência. Sempre que a gente procura o Ciro lá, João, para tirar alguma dúvida, ele é muito transparente, muito verdadeiro, sabe? Mesmo quando tem alguma coisa que não está dentro dos conformes, ele sempre fala, isso aqui está errado, porque tinha que ser desse jeito. Então ele é uma pessoa que eu tenho um respeito muito grande, e ele tem uma responsabilidade muito grande, porque se for ver bem mesmo, tudo isso aqui, esse orçamento, o remanejamento, tudo passa pela mão dele. E o que e tu sabe que o remanejamento ele é muito natural, até dentro da nossa casa, né? O remanejamento de verba. O que a gente sempre alegou aqui dentro da Câmara é que o remanejamento, quando vem, ele vem sem explicação, e a gente fica muitas vezes boiando. Então, esse ano a gente voltou muito projeto. A gente pediu vista, voltou projeto, porque a gente queria uma explicação melhor. E às vezes teve projeto que nem voltou para cá, por conta de, muitas vezes, não ter nenhuma explicação que a gente
realmente fosse cabível e a gente pudesse entender. Então, isso que a gente mais reclamou nesse ano que passou, foi isso aí. Então, eu acho que com essa nova lei que o Sidão, inclusive, foi o autor, eu acho que vai ficar muito melhor. Até mesmo para a gente poder entender, poder aprovar esse remanejamento durante 2017 para frente aí. Ô Sidão, tecnicamente aqui eu só queria te perguntar uma coisa aqui, ó. A gente tem, sempre quando tu fixa o orçamento em 108 milhões no caso aqui, eu tenho certeza que vai ser mais, que tu nunca fixou e foi a menos. Eu acho que vai... O 2016, nós fixamos em 100 milhões, então a gente está prevendo 101, 102 milhões, né? Gaúcho, quando nós fazemos o orçamento, a gente pode crer cegamente. O sonho da gente é que realmente a prefeitura tivesse uma arrecadação boa. Porque a gente ouve do pessoal, né, como outro dia na audiência aqui, a diretora da saúde, mas eu não tenho dinheiro para isso, eu não tenho dinheiro para aquilo. A gente entende isso aí. Só que eu, como cidadão, eu tenho que ver a prefeitura como um todo. Eu tenho que ver no esporte, eu tenho que ver no social, todas as diretorias da prefeitura são segmentos da sociedade da prefeitura. Eu não posso ver de um lado só. Muito embora eu entenda que a saúde é importante, a educação é importante, óbvio, né? Ninguém mas e o outro lado? Nós fizemos audiência pública aqui, o cara do turismo. Eu vou confessar uma coisa para vocês aqui, que hoje eu tenho satisfação de falar isso, mas como eu também sofri muito. Quando veio o bombeiro para cá, eu falava, meu Deus, puxa vida, vamos investir dinheiro em soldado aí, esse povo aí, o quê, PPP? Hoje eu penso totalmente diferente. Por quê? O serviço que esse povo presta é inestimável. E, no entanto, você vê aqui no orçamento, insignificante. Então, quando a gente vai fazer orçamento, a gente pensa muito. Eu até fiz um levantamento aqui, um desdobramento. A prefeitura tem previsto no orçamento 5 milhões e 300 de IPTU. Representa 4,9% do orçamento total. Historicamente, que a gente já ouviu em empresa que dá curso, que uma cidade tem que ter no mínimo 10% de receita própria, que é o IPTU, que é a receita que realmente é a receita livre, no mínimo. Nós temos a dívida ativa. Sabe quanto que a prefeitura tem de dívida ativa hoje, inscrita? Mais de 15 milhões. Aí você olha no orçamento, eu coloquei o quê? 1 milhão. Sabe por quê? Porque a prefeitura não arrecada mais que 1 milhão. E se eu tinha um amigo meu que era diretor da prefeitura, Sidão, coloca tudo aí, senão nós vamos perder o direito de receber. Só que à medida que eu coloco 15, no caso, vamos supor que eu tivesse colocado 15 aqui, eu teria que colocar 15 na despesa. Aí só que esse dinheiro não ia arrecadar e eles iam gastar lá. Né? A continuar aí do jeito que as coisas andam, iam gastar. Você entendeu? Porque hoje na prefeitura não se procura saber se tem dinheiro. Não, se tem saldo orçamentário, tá bom. Pau na mula. Você entendeu? Então, quando a gente faz o orçamento, a gente pensa tudo nisso aí. Não existe nada que é feito assim, a louca, não vai, deu o que deu, não. Absolutamente. É feito com critério para que a gente possa, amanhã, eu possa sentar em qualquer lugar e responder para qualquer um. Onde nasceu, por que daquilo. Você entendeu? Então, o doutor falou, a gente não tem detalhamento, né? Eu acho que até no caso dessa audiência pública aqui, até não seria o fórum para chegar nesse detalhamento. O detalhamento que eu me refiro é na audiência pública que nós fazemos. Que nós fizemos e, infelizmente, o senhor não esteve presente, né, seria bem recebido e, com certeza, boas partes das dúvidas que o senhor está saindo daqui hoje, o senhor talvez tivesse esclarecido. Embora também nós não tenhamos... Vamos comprar agora um projetor, alguma coisa para a gente poder ser mais explicativo para as pessoas. Então, quando a gente vai fazer orçamento, o sonho da gente é fazer um orçamento alto para que nós tenhamos dinheiro para poder cumprir as obrigações que a sociedade demanda. Na área social, na educação, na saúde, né?
Mas é difícil, por quê? Porque a receita é apertada. Então a gente torce, eu não sei que ele não torce não para a receita de 100 milhões, 102, 105. Mas no atual panorama econômico da nação, não é possível você colocar mais do que a inflação. Foi o que eu fiz. 7, 8%. Lá na LDO, eu coloquei lá, se não me engano, na lei orçamentária, 10% para mudar o orçamento. 10% é o mínimo, é o máximo que o tribunal permite. Por quê? Porque se você for mexer no orçamento mais que 10%, aí não tem planejamento. Que planejamento é esse se você já vai de cara mexer no orçamento em sei lá quantos por cento? Não é lógica isso. O que eu fiz? Fui lá no Google, Tribunal de Conta, limite para transferência de recursos lá. 10%, foi o que eu coloquei na lei, 10%. Me parece até que mudaram a lei, né? Não sei, mas eu coloquei 10%. Na minha lei está 10%. Então a gente procura fazer dentro do mais razoável, bom senso possível. E eu vou falar uma outra coisa para vocês. Eu me responsabilizo por isso aqui, porque foi nós que fizemos. Foi eu e a Dani Fonseca que fizemos isso aqui. Com a participação de alguns diretores, sim, da área social. A saúde também nos ajudou um pouco, embora o que eles queriam de verba era muito maior, né? E nós não foi possível colocar porque não tinha receita. A área do esporte também nos ajudou. E eu acho que foi, né? Então a gente teve ajuda, sim. Mas dentro daquilo que razoável a prefeitura tinha de arrecadação. Então, se nós temos lá, por exemplo, 15 milhões de dívida ativa, não podemos colocar 15 milhões, nem 5, não. Por quê? Porque vai arrecadar 1 milhão, é isso, arrecadar. E é isso. Então, esse detalhamento que o doutor falou, que não, a gente faz o orçamento com bastante cuidado, né? E obedecendo aí, vendo as coisas, lendo o jornal para saber como é que as coisas, consultando às vezes até outras prefeituras. Eu de vez em quando eu vou lá no Rio Grande do Sul, lá que a coisa é evoluída. Outro dia eu consultei um amigo meu lá de Esteio. Nós fazemos aqui orçamento participativo. Ele estava resumindo, tal, lá, meu Deus do céu, isso é um sonho. Olha que nós estamos no estado de São Paulo, hein? É um sonho. Se pessoas se nós pudéssemos fazer um orçamento participativo, fazer audiência pública lá na Santa Clara, lá na Vila Pátria. Só que ainda é impossível, né? Exatamente, não temos essa cultura. Hã? Olha, o que eu escutei, teve as audiências públicas, que anda lá no outro plenário, de pessoas que participavam, é gostoso você ouvir. Você está vendo que a pessoa quer participar, aquela que dá a opinião dela, às vezes até absurda. Às vezes nem não cabe naquilo que a gente está fazendo, mas é bom se ouvir. Porque a pessoa quer participar, ela quer dar o quinhãozinho dela lá. Você entendeu? Só que isso aí também teria que estar mais aberto em razão. Eu não esqueço, ficou marcado na minha cabeça pro resto da vida. A participação numa audiência pública que nós tivemos com o Tadeu, aquele moreninho do turismo. Mas ele era do turismo. Numa audiência pública ele veio e pediu a palavra, não, nós queremos que o senhor introduza aí um valor para adquirir uma área lá no Tietê. Turismo, não sei o quê, Novo Horizonte, bom, colocamos no orçamento lá, acho que 400 mil, não lembro mais. Quando foi, logo virou o ano, já tiraram o dinheiro dele lá e botaram para outro lugar. É esse tipo de coisa que eu me refiro. Para mim, isso é uma violência, porque saiu de um cidadão. Então, esse tipo de procedimento, mesmo que seja necessário, como o Gaúcho falou, mudanças, as coisas têm que ser feitas. Não é possível que você faça a coisa e vá 100%. Não existe isso. Até porque, como não existe a participação de todos, impossível, né? Nós não vamos acertar nunca. Né? A gente faz o possível, mas não acerta. Então, só que essas mudanças teriam que ser feitas dentro de uma coisa razoável. Para que os vereadores entendessem, para que a população também entenda. É isso.
Entendeu? Acontece o quê? Quem que vai explicar para o popular, para o munícipe, o que é aquilo? Não, ele não sabe. Mas se tiver numa situação dessa, ele começa a entender. E começa a pegar gosto para vir para fazer o acompanhamento. E desta forma fortalece as instituições, tanto o legislativo como o executivo. Se ele souber que tem pessoas além dos determinados do poder para ajudar na gestão, dando ideias e cobrando, ele vai fazer um trabalho muito mais tranquilo. Se for agora, pode. Depois sou eu. Liguei. Seu Sidão, eu gostaria de fazer uma pergunta a respeito dos valores. Eu não consegui analisar a lei orçamentária do ano passado, eu nem estava aqui na época, mas houve muitas mudanças com relação aos valores, por exemplo, da assessoria de gabinete, assessoria jurídica. Esses valores diminuíram ou aumentaram? Do ano passado para esse ano. Boa pergunta. Aí volto de novo, é cansativo. Tem uma funcionária na prefeitura, a calhar pela situação, ela fala, pô, Sidão, mas você fala demais. Eu escuto tudo isso. E é o seguinte, como a gente não tem essa ajuda, a gente não, né, as pessoas não colaboram, nós partimos do quê? Quando a gente vai fazer um orçamento, você tem que ter um parâmetro. E que parâmetro nós utilizamos? A despesa liquidada de janeiro a junho. O que nós fizemos? A gente dobrou e colocou mais um percentual. Dependendo da área de atuação, dependendo da área de atuação, né, aí fica a critério, aí assim, fica a crivo nosso. Se a área lá, ela não, enfim, né, a gente mantém o mesmo valor. Existem aquelas outras áreas que eu, eventualmente, até pelo desembolso da despesa liquidada, que eu considero um erro, despesa liquidada não representa o gasto efetuado. Porque despesa liquidada é aquela despesa que você pagou, vamos dizer assim. Liquidou, tem que pagar. Entendeu? Para mim, eu prefiro, por isso que eu estou falando, a gente vai fazer uma série de mudanças que a gente está prevendo, para, inclusive, mudar até isso aí. Então, respondendo a tua pergunta, o que nós fizemos? Nós pegamos a despesa consumada, liquidada de janeiro a junho, dobramos ela e colocamos um eventual acréscimo, que no máximo é 6% que nós utilizamos. Entendi. Então, houve diretorias que houve até redução, a minha mesmo foi reduzida. Se você pegar do ano passado, a gente reduziu. E outras que aumentou. A educação aumentou em razão de quê? Em razão do Fundeb. Que o Fundeb é uma receita extraordinária que ela vem sistematicamente sempre, né? E a despesa da saúde também aumentou. Também era 21 milhões e poucos do ano passado, e essa foi para 26 e 100. Então, mas as demais, que de cunho de finalidade meio, né, a gente manteve o mesmo patamar. Muito obrigada pela resposta. Tenho uma outra pergunta. O senhor elaborou o orçamento junto com as demais pessoas. A Câmara, por exemplo, mandou para o senhor o orçamento, o senhor compilou tudo e mandou o projeto de lei para a Câmara votar, certo? Com relação às arrecadações, o senhor tem conhecimento se a Prefeitura está fazendo alguma coisa? Porque, por exemplo, o senhor citou o exemplo do IPTU, certo? A dívida ativa é gigante, como a gente vê. O senhor sabe se existe algo para cobrar, sabe? Alguma ação do jurídico a respeito disso? Ou vocês nem levaram em consideração, quando colocaram o valor a ser arrecadado, isso? Bom, aquilo que eu comentei há pouco, né? A gente, para indicar uma receita, a gente tem que ter cuidado. Sim. Né? Cuidado. Como historicamente a Prefeitura não tem arrecadado a título de dívida ativa o valor superior a esse valor que nós colocamos, então seria temerário colocar qualquer valor e esperar que tivesse algum evento aí que pudesse haver uma cobrança.
E é baseado nisso que a gente manteve aquele valor. O que a gente percebe, por exemplo, o IPTU normal do exercício, ele sempre tem uma correção de acordo com o INPC, coisa assim. Aí logo em seguida sai uma medida lá, quem vai pagar à vista tem desconto. Isso seria uma renúncia de receita, certo? Renúncia de receita. Mas por quê? Quem vai pagar à vista? Pô, mas aí a pessoa tem meios de pagar, não cabe aí a situação de dizer quem vai pagar à vista. Aí você o quê? Você beneficia quem? O mal pagador. Isso é verdade. O que acontece uma vez, até citar um caso que aconteceu comigo. Eu estava entrando na prefeitura e saiu um cara com um monte de carnê assim. Eu falei, cara, você vai pagar à vista? Brincando com ele, amigo meu. Não, daqui 5 anos eu volto. Ele já espera, então, por isso, na verdade. E quando existe uma renúncia de receita, você tem que preencher do outro lado, certo? Tem que entrar de alguma forma, justamente. As medidas que a lei de responsabilidade fiscal, ela coloca como necessário. Entendeu? Exatamente. Então, esse procedimento aí que vem acontecendo sistematicamente, ele vem fazendo com que a receita nossa fique aí estagnada. Porque assim, por que eu estou fazendo essa pergunta para o senhor? Porque eu leio os relatórios do Tribunal de Contas e um dos apontamentos dele é esse, que tem que cobrar, tem que aumentar a arrecadação do município. Bom, tem outros assuntos, mas nem precisa ser discutido. Por exemplo, pagar a hora extra, estão questionando, questão das horas. Então, tudo isso poderia ser economicidade, para aumentar no orçamento. Nossa. Mas, olha, agradeço muito. Tem coisa aí que é difícil, cara, muito difícil. A gente, quando você vai botando a condição do orçamento, na minha área, por exemplo, que está a dívida da prefeitura, está os precatórios da prefeitura, a gente às vezes depara com situações que são, eu considero inexplicável. Outro dia nós estávamos para fazer aquele demonstrativo do quadrimestre, que a gente tem que fazer audiência pública, que o Tesouro Nacional cobra, o Tribunal cobra, todo mundo cobra. Para você mostrar a execução. Aí está a dívida lá, aí nós vamos analisar a dívida da prefeitura. Aí você vai ver lá que a prefeitura deve 6 milhões. 5 milhões é de natureza trabalhista. Aí eu me pergunto, o que impede a prefeitura de pagar regularmente os direitos do trabalhador? Nada. E, no entanto, aquela dívida está crescendo. Entendeu? Por quê? Alguma coisa está errada. Só que você não escuta nada, a gente não escuta nada de fazer isso, de ninguém fazer nada. Aí eu coloco lá no orçamento, tudo isso é tudo isso. Você entendeu? Então, alguma coisa, sabe, deixa quieto. É por isso que eu questionei a parte da fiscalização. Tem bastante gente que quer falar. Por isso que eu questionei essa parte da fiscalização. Você veja que não adianta tecnicamente perguntar para ele 15 milhões de passivo. Por que não está sendo executado? Qual a origem desse passivo? Ok? De qual secretaria? Então, cadê a eficiência do departamento jurídico que é responsável por isso? Não vamos executar isso. Não... Qual que é o critério? Ele falou agora, não, dá um desconto, então sai fora. Não se dá desconto há muito tempo em Novo Horizonte. Isso é interessante. Eu acho interessante. Entretanto, é 15 de um lado, é 5 do outro, é mais 3 do outro. Então, o orçamento vai lá em cima, veja, pega o valor, dobro e põe mais um percentual. Então, nunca dessa forma vai chegar a um contento. Não há organização. É simples. É falta de organização. Falta de eficiência na gestão pública. Ele vem aqui e está fazendo de maneira... Está rebolando, né? Porque ele não pode explicar. Os outros departamentos não cumprem. E aí cai a bucha nas costas realmente dele, que é o principal elo ali, né? O prefeito manda, você tem que fazer. Não faça. A minha opinião, por exemplo, é no sentido seguinte: você tem os contumazes pagadores à vista da prefeitura, que obviamente poderiam ser beneficiados com um desconto. Um desconto, né,
razoável. Assim como tinha que ser penalizado aquele que não paga. Porque, como é que é feito o refis aqui? Talvez o vereador sabe melhor que eu. Às vezes tem coisas que eu não quero nem ver para não poder morrer do coração. O que é o refis? O refis, como é que a Receita Federal faz um refis? 90 dias e acabou. Aqui não, o refis nosso é a vida inteira. Então esse indivíduo mesmo que eu encontrei na porta da prefeitura, que estava saindo com, não sei, um bom de grana, que podia... Não, ele vai, daqui 5 anos eu volto. Por quê? 5 anos ele vai ter, não vai ter o juro, não vai ter correção, ele paga o imposto tranquilo. Quer dizer, aquele que pagou à vista, o que adiantou? Então, eu não sei, nunca fiz essa pesquisa, mas se o número de pagadores à vista está caindo. Porque, entendeu? Então, fazer um orçamento, você tem que partir da receita. Antigamente, eu falo antigamente porque a gente tem tempo. Em outras épocas, nós fazíamos um orçamento, primeiro fazia a despesa. Fechou a despesa, bom, agora vamos fazer a receita. Aí ajeita aqui, aumenta ali e tal, bom, fechava. Hoje não. Hoje nós temos que fazer primeiro a receita. Depois fazer, é lógico. Por exemplo, hoje, olha bem, é um negócio muito sério. Mas muito sério. 108 milhões e 200 mil são a receita corrente líquida que está sendo prevista. Se você for pegar o quanto de pessoal da folha atual e colocar lá, fazer a projeção para até o final do ano e colocar lá, como eu coloquei 6%, eu também não posso fazer menos que isso. Amanhã o nego me mata na rua ou me chamar de irresponsável. A inflação, o NPC, historicamente, a prefeitura tem essa responsabilidade. Quanto que está dando? Quase 54%. Não é que tem os valores aí que não entram como pessoal. São a dívida que você deduz aí, vem para 53 e pouco. Se você for pegar 31 aí, que é o despesa com o pessoal... Não, então, mas não, até na despesa com sentença judicial, não entra no cálculo de pessoal. Eliminando isso aí, está em 53 e pouco aí. É muita coisa. Despesa com o pessoal hoje estaria na casa de 47, 48, ainda razoavelmente para você... Quer dizer, você joga 54% e aí... Então não tem investimento mesmo. Não tem investimento que possa fazer. Então o que o município tem que esperar? De uma emenda de um parlamentar aí, para poder. Então, na elaboração do orçamento, a gente considera importante e muito sério estabelecer o quanto de arrecadação nós vamos ter. Sidão, aonde está aqui os precatórios, as dívidas trabalhistas? Hã? Onde está aqui precatórios e dívidas trabalhistas? Não, aí ele não aparece na íntegra aí, porque a prefeitura fez um acordo com a emenda 62, o município optou pela emenda 62. Para pagar os precatórios, a gente determinou a lei, o Supremo até considerou essa emenda inconstitucional, mas enquanto não fixou nada. Nós estamos pagando 1% da receita corrente líquida para pagar os precatórios. Então, pelo valor que está aí, não se sabe nem quando vai pagar. Porque 1% é muito pouco, né? Para poder cobrir essa dívida de precatório. Mas os precatórios que vierem a partir de 2017 não serão pagos no ano 2018? Não está definido assim para o Supremo? Você sabe, muitas coisas que é definido aí, depois não cumpre, né? A informação que nós temos é que esses precatórios anteriores terão que ser pagos até 2020. Mas o que entrar no orçamento de 2017 tem que ser pago no ano 2018. Então, mas essa determinação aí não nos é cobrada em razão desse acordo que nós fizemos da emenda 62. Por enquanto, pelo menos que eu saiba, não tem nada diferente. Por isso que aí no orçamento tem 1 milhão e pouco aí que é para pagar precatório. O Tribunal de Contas, no ano passado, considerou a prefeitura dentro desse patamar aí como condição de pagar até 2020,
desde que não houvesse mais nada novo. Mas você vê, todo dia tem. Se você entrar no Google lá, tem uma firma que controla as ações judiciais da prefeitura, todo dia tem ação nova. Todo dia. Não, eu só gostaria de entender isso aí. O porquê que a prefeitura não consegue pagar os direitos dos trabalhadores normalmente. Se o cara tem direito a um como é que chama aí, que tem aí, insalubridade, é insalubre, acabou. Tem outro direito aí? Tem. Ou corta ou então não dá. Então fica aí. Então nós estamos nesse patamar de 50 e poucos % aí, né? Sidão. E eu acredito até que este ano, agora em setembro, deu 54%. Setembro. 54%. Se você considerar que for manter o mesmo nível de receita, e no final do ano a gente tem o 13º, não precisa ser nenhum artista para imaginar quanto que vai dar, né? Ou então quis fazer algum malabarismo lá que não tem nada a ver comigo. Sidão, eu dando uma olhada aqui, e tem algumas coisas que seria bom se tivesse algum diretor aqui para explicar para a gente onde seriam investidos tais valores. Nós estamos questionando aqui em relação à arrecadação, onde e como fazer uma arrecadação melhor para o município. Aí você pega aqui uma promoção industrial e uma promoção comercial de R$20 mil, sendo que o comércio e a indústria poderia ser beneficiada e isso traria receita para o município. Então a gente começa a perceber, diante de tudo que é mostrado e tudo que é feito, a minha preocupação maior é o dia que você não tiver mais na prefeitura. Acho que ninguém é insubstituível, não precisa puxar saco para ninguém, você não precisa disso, mas você sabe que eu sou um admirador seu, para não dizer que eu sou teu fã, porque eu sei que o trabalho que você faz na prefeitura é um trabalho fantástico. Mas, infelizmente, acaba acontecendo isso. Você teve dificuldade em falar quais foram as diretorias que te ajudou em montar esse projeto para 2017. Então, começa a perceber que existe na prefeitura um costume ou uma tradição de o seguinte: eu quero saber só o montante da arrecadação. 108? Beleza. Ao longo do ano a gente vai remanejar do jeito que a gente quiser, porque nós que mandamos. Infelizmente é isso que acontece. A gente vê aqui na Câmara, o prefeito sempre tem a maioria, por mais que a gente pede, não chega do jeito que a gente quer. Recentemente, na sessão de segunda-feira, houve um pedido de vista de um projeto de remanejamento de 2 milhões. E nesses 2 milhões existia R$150 mil para a Câmara Municipal para fazer uma reforma de acessibilidade. O prefeito gastou 168 mil para colocar um elevador na prefeitura. O mesmo problema que a prefeitura tem, a Câmara também. Nós estamos aqui no plenário separado do prédio da Câmara, exatamente por isso, pela falta de acessibilidade. Aí por birrinha, coisinha de moleque, tirou 150 mil da Câmara e mandou o projeto de volta. Só que continua o remanejamento tirando 30 mil do projeto Viva Leite e um monte de coisa que ninguém sabe por que está remanejando, entendeu? E aí nós pedimos, olha, pede para o Sidão explicar para a gente. Marcaram, desmarcaram, foram lá, retiraram o projeto e mandou faltando 150 mil da Câmara. Então, você começa a perceber que tem gente que se acha dono do dinheiro público. E isso não dá mais para a gente aceitar isso. Isso é inadmissível hoje. O pessoal não vem porque o pessoal não consegue encontrar um diretor aqui para perguntar para ele o que vai fazer. Porque eu queria saber do diretor de desenvolvimento econômico, que hoje, no meu ponto de vista, na crise que nós estamos passando, seria a diretoria que precisaria ter 1001 ações
para fortalecer o comércio e a indústria do município e depois gerar renda para o município, você não consegue encontrar o cara. O cara não sabe o que vai fazer. Liquida Novo Horizonte não é projeto. E aí tem na pasta dele R$695 mil. Aí depois tem uma promoção industrial e comercial, uma de 14 mil, outra de 6 mil reais. Aí tem aqui provavelmente um valor para ser transferido para a Santa Casa, desculpa se estiver errado, você me corrija, de 15 milhões 130 mil. Isso é para a Santa Casa. Transferência a instituições privadas sem fins lucrativos. Não, aí tem a Santa Casa e tem a área social. Quantas A entidades? Santa Casa é 11 milhões e 80 mil. 11 milhões? O restante seria para assistência social. Tá. Então, aí a gente fica... Aí você pega aqui, de investimento, 3 milhões e 66 mil. Para investir no município, para fazer alguma coisa para o município. Aí você pega o que está reservado para assessoria de gabinete, é de 3 milhões 465 mil. É maior do que o investimento da cidade. Então não adianta a gente fazer audiência pública, porque não tem o que fazer aqui. Não tem o que fazer. Aí eles te colocam na boca do leão, ó, Sidão, vai lá e explica. Tudo bem, você vem com a maior boa vontade do mundo, trabalha igual um doido, de fora do teu horário, e aí você percebe que a prefeitura não está nem aí. Os problemas que tem de precatório trabalhista, cadê o diretor administrativo do município? Qual que é a função dele? Ele não pode saber o porquê que está acontecendo? Ele não tem tempo para ir lá saber no RH o que está acontecendo? Então, falta fiscalização, mas falta moralidade. Nós precisamos moralizar o setor público. E eu enquanto vereador, eu tentei muito, mas não consegui, como Arnaldo, como outros vereadores tentaram, e também não conseguiram. Mas nós temos que conseguir. De um jeito ou de outro, nós temos que conseguir. Porque a responsabilidade, como você falou, depois do prefeito, a responsabilidade é sua. Se a responsabilidade é sua, você e o prefeito tinham que andar junto. Não o prefeito te enxergar como uma pessoa que acaba atrapalhando o que ele quer fazer na cidade. Isso você não precisa falar porque eu sei. Então, é muito diferente isso. A administração pública ninguém é dono. Então, infelizmente, a gente vem para uma audiência pública, não tem um diretor, deve estar todo mundo trabalhando demais, porque a cidade está em plena expansão, em pleno crescimento, eles não têm tempo para vir aqui para explicar para a população e para os vereadores o que será investido. Porque eles têm a consciência que aí eles vão remanejar do jeito que quiser a partir do ano que vem. Infelizmente, é isso que acontece. Então, faltei em várias audiências públicas, justamente por isso. Porque toda vez que eu venho na audiência, eu falo a mesma coisa para você, né? Porque não tem diretor, eles não vêm, eles não explicam, e quando explicam também, gagueja mais do que qualquer coisa, porque não sabe, está lá, não porque tem capacidade para estar no cargo, mas é um cargo político. Infelizmente, é isso que acontece na nossa administração. E está aqui a receita, nós vamos analisar, nós vamos votar depois. Se tiver dúvida, nós vamos pedir alguma explicação para algum diretor, mas o orçamento está aqui. Depois a gente sabe o que vai acontecer. E nós temos que lembrar que dá para a gente fazer emenda disso aqui também, né? A hora que for votar, a gente pode emendar, já que eles não têm interesse em mostrar para a gente o que vai fazer, a gente que faça as emendas e coloque os valores onde a gente acha que deve ser investido. Obrigado, Sidão. Obrigado. Bom dia a todos. Queria fazer uma colocação em cima do que o Fabiano está falando aí, né? Eu acho que desde a audiência pública, quando que a gente vai fazer uma instalação da LDO, a participação está sendo muito, mas muito fraca dos secretários, dos principais interessados, que seriam os secretários do prefeito.
Até na LDO não está havendo participação deles. Então, estipulado um valor, passa para eles. Eu acho que eles só procuram o Sidom se eles não concordar com o valor. Se eles concordar, acho que nem procura. Então, acho que está faltando muito interesse. E eu acho que a audiência pública, da próxima vez que a gente começar por fazer uma outra, tem que ser, além de muito mais divulgada do que fazer um convite para as rádios da cidade, para os jornais da cidade, está vindo participar conosco. E exigir do executivo a participação do secretariado dele, que é o mínimo que tinha que se fazer. Eu acho que todo mundo trabalha, todo mundo se esforça, mas todo mundo, a maioria dos vereadores, tentam vir nas participações aqui participar. E agora, eu acho que o principal interessado, que seria o secretariado do executivo, não vem nenhum. Então a gente tem que rever as audiências públicas que a gente vai fazer daqui para frente e abrir esse convite para toda a imprensa de Novo Horizonte, para estar cobrindo e acompanhando. E colocando o nome nos jornais, nas rádios, de quem vem e quem não vem. Eu acho que aí começa a se dar um novo destino para a coisa. Aí começa porque a gente sair daqui, a gente ir lá para Santa Clara fazer uma audiência pública, sem a participação de nem os membros do próprio executivo, então, como se diz, o princípio tinha que partir de nós aqui. Então, acho que fica a minha sugestão aí para o pessoal da Câmara, para a gente estar revendo essa situação, porque é muito sério, a gestão pública não pode se brincar. Dinheiro público é coisa sagrada. Então, a gente não está aqui para discutir, brincar, ou simplesmente ficar aqui. Muitas das vezes a gente quer que o Sidão responda coisa que não nem cabe a ele, mas a gente pede para ele todas as audiências que tem, e não é difícil, porque cada 4 meses a gente tem uma audiência pública para a prefeitura fazer a prestação de conta para nós. Cada 4 meses a Comissão de Finanças da Câmara, a gente tem uma reunião com o Sidão, cada 4 meses. Então, nessa reunião, eu acho que se viesse todos os diretores e tivesse imbuído dessa boa vontade, com certeza, a gestão pública seria outra, seria muito mais transparente do que é. Então, é isso que eu tinha a dizer e agradeço a todos. Bom dia a todos, bom dia, Cido. Primeiro, quero parabenizar, Cido, pelo teu trabalho, estou aqui. A gente acompanha o teu trabalho já faz tempo e a gente vê que a tua transparência nos causa tranquilidade em relação ao orçamento. A gente sabe muito bem, como o Fabiano disse, que muitas coisas aqui, na verdade, vai ser remanejada, a gente sabe disso. A Câmara já está até esperando isso, né, Fabiano? Que deveria ser diferente. E a gente sabe que em abril vai ter o decídio, né, que vai ser votado, e todos aqui sabem que esse ano causou uma polêmica danada. A gente esperava que fosse um valor e, né, foi outro valor. Como que fica isso no orçamento, Sidão? Queria que você tirasse essa dúvida para mim. Em relação à infração. Aquilo que eu comentei há pouco. A gente, no peso da responsabilidade de atribuir valores, a gente nunca deixamos de considerar, aliás, é um costume, né, que a gente tem, já é tradição, é uma cultura nossa, de sempre levar em conta o mínimo a inflação. Entendeu? Então, a gente está aí ouvindo, vendo as mudanças na economia, os projetos que o governo está aí tentando mudar, né, o curso do trajetória política, tudo. E isso aí tem influência grande naquilo que a gente imagina vai ser vai redundar no processo inflacionário. Obviamente que a gente sabe que tem muita manipulação e coisa desse tipo aí. O que a gente
Por isso que eu digo, para atribuir valores é um negócio muito complicado. Exige da gente... É difícil até fazer esse tipo não sei nem como transferir em palavras a maneira com que a gente... O que nós entendemos? Que se o governo tem uma meta de inflação que a gente considera absurda, mas para entender a economia, para poder, coisa de mercado e coisa disso, que a meta da inflação no Brasil seria 4,5%. Obviamente que isso é uma coisa que não vai acontecer. Nada se fez para que a inflação venha nesse patamar. O presidente do Banco Central lá, ficou de dia que ele foi lá no Senado, ser sabatinado pelo Senado, não sei o que, conversa mole. Não existe nada que qualquer cidadão normal entende que é possível analisar isso aí como uma coisa que dificilmente vai acontecer. Então, o que a gente chega? Então, o que você vai no jornal lá? Qual é a inflação prevista para 2017? 5,5, 6, 5,5, 6, 5,5, 6. E foi nesse patamar aí que nós utilizamos como inflação 7%. 7%. E atribuímos ao orçamento... Quanto à correção de salário, não foi possível colocar mais que 6%, porque se nós colocássemos mais que 6%, ia passar os 54%, que é o máximo, não seria impossível. Então a gente colocou 6%, que ficou aí no patamar de 51 e pouco, o que está atribuindo a gasto com o pessoal. Nós utilizamos desse critério aí. Pensamos muito, a gente troca ideia, vai no jornal, consulta outras prefeituras, e aí chegamos num consenso que para o pessoal o mínimo seria 6%. Foi o que nós fizemos. Mais que 6% passaria dos 54%. Máximo, perdão. Máximo. 6% que nós colocamos. No orçamento em si, os 108 milhões, ele variou um pouquinho, porque teve receitas que não teve arrecadação, teve receitas que não vai ter aumento nenhum, e teve alguns que, sabidamente, sempre passa da inflação. Ficamos dentro dessa... Mais alguém? Doutor, alguma pergunta? Doutora Adriana, alguma pergunta a mais? Não? Alguém que não está aqui nesse círculo que está aí fora, alguém que queira fazer alguma pergunta? Queríamos agradecer mais uma vez, Sidão, a participação daqueles que estão presentes, que é uma minoria, dos colaboradores da Câmara, nossos funcionários, dos vereadores. Pode fazer. Eu não sei nem ligar esse trem aqui, de tão caipira que eu sou. Sou mineira, Ideval. Olha só, eu gostaria de deixar a observação que vocês, vereadores, se vocês quiserem ir lá estudar os projetos que foram enviados, vocês podem apresentar emendas dentro do permitido na Constituição. A gente pode estudar junto aí, eu posso orientar vocês também a respeito disso, se vocês tiverem alguma dúvida. Eu deixo aí aberto para vocês. Tá bom? Obrigada. Obrigado, doutora. Então, mais uma vez, Sidão, pela tua disponibilidade, aliás, pela tua coragem, o que falta, como a gente percebeu em muitos, você tem de sobra, E aquilo que o Fabiano colocou sobre o teu conhecimento, a tua capacidade, a tua integridade, isso para nós é muito importante, tá? E dá uma segurança muito grande para nós. Mas eu vejo também como a maioria deve estar pensando do jeito que nós chegamos, nós vamos sair. Entendeu? Com poucas mudanças.
mas a gente percebe no dia a dia de Novo Horizonte que a cultura do povo de Novo Horizonte, do jeito que tá bom, então continua. Do jeito que tá bom, então vamos continuar. Nós passamos aqui anos como vereadores, gritando aí nessa tribuna, discutir cidade, planejamento. Não tivemos resposta. E a gente vai continuar. Mas como o doutor disse, eu acho que a população, através de algumas lideranças, tem que começar a se organizar e começar a participar mais de perto, eu acho, dos acontecimentos aí de Novo Horizonte, que envolve a administração, tanto o executivo como o legislativo, e cobrar de nós. Para a gente saber o valor que nós temos, porque às vezes reclamamos também, a Câmara não é valorizada, mas também às vezes não fazemos também por merecer esse valor, né? Então que a partir de 2017, a gente tenha novamente aí uma proposta e um jeito diferente de olhar tudo isso. Eu penso que nesse encontro alguma coisa a gente leva de bom. Sabendo-se do valor que o legislativo tem, e o que pode, né, cobrar, aonde pode chegar, e com a ajuda dessas lideranças que a gente tem no nosso município, a gente vai estar contribuindo muito diante daquilo que a gente ouviu e daquilo que pode ser feito. Então eu agradeço mais uma vez e passo a palavra aí para os finais para você. Eu diria que, com sinceridade, eu me sinto frustrado, porque eu sempre cuidei de que a audiência pública é um negócio muito sério. Por que frustrado? Porque, puxa vida, a gente se prepara, a gente vai buscar informação, a gente, né, como eu disse para vocês aqui, embora as pessoas não tenham estado aqui, me chateia, porque, a meu ver, demonstra desinteresse, né? E, puxa vida, eu vejo falar tanto em equipe, puxa vida, já pensou se o Corinthians entrasse em campo com meia dúzia? Já não está ganhando, ia perder muito mais. Então, eu me sinto frustrado por isso, porque, puxa vida, a gente, né, fazer uma audiência pública, eu me considero um negócio, é uma situação, é um evento importante. Porque você se prepara para quê? Para poder passar, né, para quem, né, nos questionar, aquilo pouco que a gente conhece, o pouco que a gente angariou de experiência e de conhecimento. E quando ela é tratada assim, especificamente, como no caso do orçamento, puxa vida, é ruim, eu me sinto mal. Porque os elementos que tem aqui dentro são importantes. É como o Fabiano falou, o negócio dessa diretoria de economia. É importante. Ao mesmo tempo, eu me sinto chateado, você falou em valores, e quando a gente coloca os valores, você sabe quando aquele valor é um valor simbólico ou não. Mas já que existe essa possibilidade de mudança, nada impede que amanhã ou depois, puxa vida, eu vou precisar de 200 mil para cumprir aquele programa. Eu vou tirar 180 de outro, coloca lá e faz. Eu acho que é assim que o orçamento tem que funcionar. As mudanças têm que funcionar. Né? Às vezes eu vou bater na tecla, mas é assim que tem que funcionar. Então, eu me sinto assim, que fazer uma audiência pública é um negócio muito importante. Expõe a gente que é funcionário, expõe não, coloca a gente como funcionário na possibilidade de dar um pouquinho daquilo que a gente sabe, né, em favor de um esclarecimento, enfim, de uma pessoa ter uma dúvida qualquer aí, de dirimir essa dúvida. E às vezes a gente não chega nisso aí. Eu fiz tanta coisa aqui, ó, que eu tirei de informação para poder chegar aqui, né, mas infelizmente não podemos chegar nesse patamar de informação. Mas ao mesmo tempo eu agradeço a confiança que vocês
me depositam, né? É um trabalho de uma vida inteira, né? De lisura, né? E eu me considero um batalhador aí, uma pessoa normal, nada diferente de ninguém. Eu só procuro cumprir a minha obrigação. Entendeu? Nada mais que isso. E estou aí à disposição. Né? Dentro do que for possível ajudar, colaborar. E eu tenho a impressão que o ano que vem a gente vai estar um pouquinho mais próximo. Pelo menos é o que eu espero. Eu agradeço a todos. Sim. Muito obrigado.